Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou estar trazendo meu ponto de vista sobre a matrix religiosa. E nesse caso, eu vou estar trazendo também um relato pessoal de uma experiência que eu passei e vou deixar aqui tudo que eu aprendi com isso para que vocês não caiam numa cilada dessa também. Nada contra quem tem a sua religião, nada contra quem aí participa de igreja, de qualquer tipo de entidade religiosa, mas o que eu quero deixar aqui é uma reflexão. Eu vim de origem cristã, como a maioria dos brasileiros, e eu tive um encontro com um grupo, que eu não vou citar o nome aqui, porque eu não quero ser identificado e também não quero expor esse grupo, mas ele é um grupo muito grande no mundo inteiro. Só que ele não é tão famoso na mídia e nem na internet. A propagação desse grupo é no boca a boca. O que é esse grupo? Ele é visto como uma entidade espiritualista. E é muito sério que eu vou falar aqui, tá? Porque eu perdi muito tempo da minha vida com uma coisa, com esse grupo, e eu nem percebi. Então, isso que eu vou falar aqui é lavagem cerebral, tá? Que eu sofri e que você pode estar sofrendo também. Então, como que foi mais ou menos a minha história? Como a da maioria das pessoas que entrou nesse grupo. Ele é caracterizado como um grupo religioso, mas ele se considera um grupo espiritualista. Então, eu sempre fui um cara cético, nunca acreditei eu vim de origem cristã, como eu falei, mas eu estava numa época da minha vida que eu era praticamente ateu, era agnóstico, né? O agnóstico é aquele que não nem acredita, mas também não desacredita. Ele fica em cima do muro. Ele fala, deve existir alguma coisa. Vamos lá. Então, eu estava numa parte muito difícil da minha vida. Eu estava tendo problema no trabalho, eu estava tendo dificuldade na faculdade, estava praticamente trabalhando das 5 da manhã até meia-noite e não tinha vida. E tava tudo, tava, tava assim, no olho do furacão, vamos falar assim. Pra minha realidade, né? Eu sei que tem gente que tá em realidades piores, tem gente que tem em realidade melhor. Mas eu vou falar do meu caso aqui. E aí eu fui indicado para entrar nesse grupo, né? Me convidaram a estar fazendo uma visita lá. E logo de cara eu recusei, porque era uma coisa que eu não achava que não existia. Para mim eu falei, ah, não vou entrar nesse grupo. Eu sou cético, né? Acreditava somente na ciência. E do meu ponto de vista era como se fosse uma outra religião. E aí o que aconteceu? Eu entrei nesse grupo, primeira vez eu recusei, mas depois me chamaram novamente. Eu estava numa situação tão vulnerável que eu entrei nesse grupo. Acabei entrando. Comecei a frequentar. No começo eu não acreditava. Mas como eles falam que você tem que. Eles te encorajam aí cada vez mais lá, eu fui indo cada vez mais. E aí nesse processo de ir, eles vão te acolhendo e você vai sem perceber, você vai entrando naquele grupo e você vai repetindo os padrões deles. E isso causa um efeito no cérebro que faz com que você comece a acreditar naquilo sem querer. Então, olha só, até aí tudo bem. Você vai falar, ah, mas foi bom pra você, você estava num período complicado da sua vida. Sim, mas aí é que tá. Você não tá entendendo até onde vai a toca desse coelho. No começo é bom. Só que o que que acontece? Você vai ficando nesse grupo e como em muitos outros grupos, tá? Eu já fui de igreja evangélica e é da mesma forma. Eles vão
encorajando você a ler o que tem lá, os livros deles, a fazer o que eles fazem, e no começo você não precisa nem acreditar. Mas só por você repetir tanto aquilo, repetir tanto, que isso acontece no seu cérebro, um fenômeno que é chamado de spin, que é aquele repete tanto para você, repete tanto, 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 que uma hora você perde o senso de raciocínio lógico, seu córtex pré-frontal, ele meio que desliga. Então você desiste de duvidar daquilo, você para de raciocinar de maneira lógica e você começa a raciocinar de maneira emocional. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque isso acontece muito em várias religiões, não só nesse grupo que eu estava. E se você não perceber, você vai aos poucos perdendo a sua personalidade, deixando de ser quem você é e você começa a receber os padrões daquele grupo. Aquilo começa a entrar em você e você começa a virar só uma casca, certo? Esse é o processo da lavagem cerebral. Então, por que eu estou falando isso? Não tem nada de errado se você concorda com o que está sendo falado ali. O problema aqui, e por isso que eu estou trazendo esse relato, é que ao longo do tempo, gradualmente, eles vão pedindo para você fazer coisas que você não quer fazer. Então, no meu caso, foi depois de 2, 3, até 4 anos que eu estava lá, eles começaram a me colocar cada vez mais obrigações, cada vez mais tarefas, cada vez mais trabalhos voluntários, tá, pessoal? Eu não recebia nada para fazer daquilo. E eles sabem para quem eles pedem e para quem eles não pedem. Porque se eles pedissem essas coisas que estavam pedindo para mim depois de 4 anos lá, no começo eu ia embora. Eu ia virar para eles e falar assim: você tá louco? Você tá pedindo pra eu ficar vindo aqui dia sim, dia não? Meu, eu tenho que trabalhar, eu tenho vida. Então isso é muito sério. Mas como eu tava lá há mais tempo, eles já sabiam que eu tava lá há mais tempo, então eles abusavam, vamos falar assim. Tá, pessoal? Então isso é muito sério. É muito sério. Eu perdi muito tempo da minha vida que eu poderia ter investido em mim, que eu poderia ter passado com a minha família, que eu poderia ter fazendo outras coisas, mas eu tava lá, porque eu me deixei ser manipulado. Isso tudo acontece sem você perceber, viu, pessoal? Eu tô falando isso aqui porque acontece não só nesse grupo que eu tava, mas em várias religiões. Você começa a fazer as coisas por medo. No começo, você começa a fazer porque você gosta. Mas aí é que tá. Depois que eles percebem que você já tá preso lá na rotina, que você já acredita naquilo, que aquilo já entrou na sua cabeça, aí eles começam a abusar. Aí eles começam a pedir mais. Eles começam a forçar até o limite. Só que o problema é que é uma coisa que é feita aos poucos. Você não acaba nem percebendo, tá? Então eu tô trazendo esse vídeo aqui para alertar vocês, pessoal. E como que eu consegui me desplugar dessa realidade falsa? Eu comecei a perceber incoerências tanto nos líderes desse grupo que eu participava, tanto quanto nos ensinamentos que estavam escritos lá. E aí eu comecei a pesquisar na internet, pesquisar, pesquisar, pesquisar. E até então você acha coisas lá na internet falando mal, só que aparentemente são pessoas que são. Você não leva a sério, porque é em fórum, é umas coisas meio anônimas. Só que eu encontrei um livro de 400 páginas que ele falava sobre lavagem cerebral em seitas, ele falava sobre manipulação e falava como você se identificar um grupo maligno desse. Que aparentemente ele nunca vai se mostrar como um grupo maligno, tá? Sempre vai se mostrar como sendo o salvador da humanidade, o melhor grupo do mundo. E no começo você até acredita. No começo você até acredita. Mas depois de um tempo, eles começam a querer pisar no seu pé. E se você não tomar cuidado, a sua personalidade ela é como um salame sendo fatiado, fazendo uma analogia aqui. Então vai cortando, 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 cortando o salame. E aí quando você percebe, já cortou a última fatia. E aí você não tem mais personalidade. A longo prazo é isso que acontece. Eu vi nas pessoas que estavam nesse grupo. Elas viram uma casca vazia, sem personalidade. A personalidade dela deixa de existir e tudo que é pregado naquele culto
vira a personalidade daquela pessoa. Você basicamente vira uma marionete. E você deixa de ser feliz. E você acha que você está sendo feliz porque você está fazendo o correto, que é o que eles ensinam lá. Tá? Então isso é muito sério. Eu vejo pouca gente falando aqui sobre a matrix religiosa, mas no meu ponto de vista é uma das mais perigosas. Então eu sei porque eu já passei por esse grupo aqui, que eu não vou falar o nome, e já passei por outros grupos também de religiões mais conhecidas, né? E isso também acontece nessas religiões mais conhecidas. Mas agora o mais forte que eu vi foi nesse último grupo que eu participei, tá? Fiquei 4 anos da minha vida lá. Fiz muitos amigos lá. Não vou falar que foi de todo mal. Mas essa coisa da lavagem cerebral é muito forte. Então você tem que tomar muito cuidado. Você tem que sempre se questionar. Nunca deixe você botar medo em você para você não confrontar o que é ensinado lá. Sempre confronte, sempre pense por conta própria. Não tenha medo, viu? Beleza, pessoal? Então vou encerrando esse assunto por aqui. Se gostaram, dê joinha no vídeo, se inscreva no canal e escreva um comentário, que eu estou respondendo todo mundo que escreve nos comentários, beleza? Forte abraço, até a próxima.